Gênesis 28 nos apresenta a história de Jacó, uma narrativa cheia de reviravoltas e emoções intensas. Jacó, cujo nome significa aquele que agarra pelo calcanhar, ou suplantador, é uma figura central na história do povo de Israel. Ele era filho de Isaque, o filho prometido de Abraão, e neto de Abraão, o patriarca com quem Deus fez uma aliança eterna. A bênção de Deus estava destinada a passar de geração em geração. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. Desde o ventre de sua mãe, os dois irmãos já lutavam entre si, prenunciando a rivalidade que marcaria suas vidas. A relação entre os irmãos era complicada e cheia de conflitos. Esaú, sendo o primogênito, tinha direitos e privilégios que Jacó cobiçava profundamente. Jacó desejava a bênção que pertencia a Esaú, o primogênito. Essa bênção não era apenas uma formalidade. Ela carregava consigo a promessa de prosperidade, liderança e a continuidade da aliança divina. Essa bênção era um direito especial, um símbolo de favor divino e autoridade familiar. Recebê-la significava ser o herdeiro das promessas feitas por Deus a Abraão. Ela garantiria a liderança da família e a continuidade da linhagem abençoada por Deus. Era um privilégio que Jacó estava determinado a obter, mesmo que isso significasse enganar seu próprio pai. Rebeca, mãe de Jacó, o amava muito. Ela via em Jacó um futuro líder e acreditava na profecia que Deus havia revelado a ela. Ela sabia da profecia sobre seus filhos, que dizia que o mais velho serviria ao mais novo. Essa revelação divina moldou suas ações e decisões. Deus havia dito que o mais velho serviria ao mais novo. Essa profecia era uma inversão das normas culturais da época, onde o primogênito era sempre o herdeiro principal. Com astúcia e determinação, Rebeca ajudou Jacó a receber a bênção de Isaque. Ela elaborou um plano para enganar seu marido, aproveitando-se da cegueira de Isaque. Esaú ficou furioso quando descobriu o que Jacó havia feito. Sua raiva era tão intensa que ele jurou matar seu irmão assim que seu pai morresse. Ameaçou matar o próprio irmão, o que forçou Jacó a fugir para salvar sua vida. A tensão entre os irmãos atingiu um ponto crítico. Jacó teve que fugir para longe. Ele estava com medo, mas também determinado a seguir o caminho que Deus havia traçado para ele. Mas também carregava consigo a bênção do seu pai, uma bênção que mudaria o curso de sua vida e da história de seu povo. A jornada de Jacó estava apenas começando, e ele estava destinado a se tornar Israel, o pai das 12 tribos. Isaque, temendo por Jacó, enviou-o para longe da fúria de Esaú. Esaú, seu irmão, estava furioso e determinado a vingar-se. Isaque sabia que a única maneira de proteger Jacó era enviá-lo para longe, para um lugar seguro. Ele deveria ir para a casa de Labão, um parente distante que vivia em uma terra estrangeira. A jornada seria longa e cheia de desafios, mas era a única esperança de Jacó. Labão era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. A família esperava que Labão acolhesse Jacó e o protegesse da ira de Esaú. Jacó teria que deixar tudo para trás, sua família, sua casa, sua terra. Ele partiu com o coração pesado, sabendo que talvez nunca mais visse seus entes queridos. Ele partiu em uma jornada perigosa e solitária. O deserto era vasto e implacável, e Jacó sabia que enfrentaria muitos perigos ao longo do caminho. A jornada de Jacó era longa e incerta. Cada passo que dava o levava para mais longe de tudo o que conhecia e amava. Ele não sabia o que o esperava no futuro. A incerteza pesava em seu coração, mas ele continuava caminhando, guiado pela esperança e pela fé. Mas carregava consigo a promessa de Deus. Isaque havia abençoado Jacó, garantindo-lhe que Deus estaria com ele em sua jornada. A bênção de Isaque ecoava em seu coração. Deus estaria com ele, guiando seus passos e protegendo-o dos perigos. Ele prosperaria em terra estrangeira.
Jacó acreditava que, com a ajuda de Deus, ele superaria todos os desafios e encontraria um novo lar onde pudesse prosperar e ser feliz. Na primeira noite de sua jornada, Jacó parou para descansar. Ele estava sozinho, em um lugar deserto. Usou uma pedra como travesseiro. Ali, sob a luz das estrelas, Jacó adormeceu e teve um sonho extraordinário. No sonho, Jacó viu uma escada. Ela ligava a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. No topo da escada estava o Senhor Deus. Ele falou com Jacó. Repetiu a promessa feita a Abraão e Isaque. A escada no sonho de Jacó representa a conexão entre o céu e a terra. Deus se revela a Jacó. Ele mostra que está presente na vida dele. Os anjos subindo e descendo representam a constante proteção e cuidado de Deus. Deus prometeu a Jacó que estaria com ele. Prometeu protegê-lo em sua jornada. Jacó jamais seria abandonado. A terra em que ele estava seria dada a ele e a seus descendentes. A aliança renovada. Deus estava renovando a aliança feita com Abraão. A promessa da terra e de uma grande nação se estendia agora a Jacó. Era um momento crucial na história da salvação. Deus estava escolhendo Jacó e seus descendentes para cumprir seus planos. Jacó ouviu atentamente as palavras de Deus. Ele se encheu de esperança e fé. Deus estava com ele. Ele não estava sozinho. A bênção de Isaque se tornava ainda mais real. Jacó seria o herdeiro da promessa. Um despertar glorioso. Ao acordar, Jacó se lembrou do sonho. Ele sentiu a presença de Deus ao seu redor. O lugar onde ele havia dormido era especial. Era a porta do céu, um lugar sagrado. Jacó, ainda maravilhado, tomou a pedra que lhe serviu de travesseiro. Ele a ergueu como um pilar, derramou azeite sobre ela. Era um ato simbólico. Ele marcava aquele lugar como sagrado. A presença divina. Jacó chamou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Aquele lugar deserto se tornou um santuário. Ali, Jacó teve a certeza da presença de Deus em sua vida. Jacó fez uma promessa a Deus. Se ele continuasse com ele, o protegesse e o guiasse, então o Senhor seria o seu Deus. Jacó estava reconhecendo a soberania de Deus. Estava se comprometendo a servi-lo. O Deus de Jacó. A história de Jacó em Betel nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Mesmo quando erramos, mesmo quando fugimos, Deus está conosco. Ele nos encontra em nossa fraqueza. Ele renova suas promessas em nossas vidas. Jacó, o fugitivo, encontrou a presença de Deus no deserto. Ele se tornou Jacó, o escolhido, aquele que carregava a bênção, aquele que seria pai de uma grande nação. Lições da jornada. A história de Jacó é uma inspiração para nós. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus. Isaque enviou Jacó para longe, para protegê-lo e para cumprir o plano de Deus. Jacó obedeceu, mesmo com medo. A história de Jacó também nos ensina sobre a importância dos sonhos. Deus usa sonhos para se comunicar conosco. Ele nos guia, nos alerta e nos encoraja através deles. Devemos prestar atenção aos sonhos que Deus nos dá. Um legado de fé. A história de Jacó em Betel nos lembra que Deus está sempre conosco. Betel, um lugar de grande significado espiritual, onde Jacó teve uma visão de uma escada que alcançava o céu, é um símbolo poderoso da conexão entre o divino e o humano. A história de Jacó em Betel nos lembra que Deus está sempre conosco. Não importa o quão difícil seja a nossa jornada, Ele está ao nosso lado, guiando nossos passos, cumprindo suas promessas.
A visão de Jacó nos ensina que, mesmo em momentos de incerteza e desafio, podemos encontrar esperança e direção em Deus. Não importa o quão difícil seja a nossa jornada, Ele está ao nosso lado, guiando nossos passos, cumprindo suas promessas. Cada passo que damos, mesmo nos caminhos mais rochosos e difíceis, é um passo que Ele já preparou para nós. Ele nos guia com amor e sabedoria, assegurando que nunca estamos sozinhos. Que a história de Jacó nos inspire a confiar em Deus. A história de Jacó é um lembrete constante de que a fé pode nos sustentar em tempos de adversidade. Ao ler a Bíblia, encontramos força e inspiração para enfrentar nossos próprios desafios, a servi-lo com todo o nosso coração. Servir a Deus é uma expressão de nossa fé e gratidão. Quando ajudamos os outros e nos envolvemos em nossa comunidade, estamos vivendo os ensinamentos de Deus e espalhando seu amor. A viver em obediência à sua palavra. A obediência à palavra de Deus é fundamental para uma vida de fé. Ao seguir seus mandamentos, mostramos nosso compromisso e devoção a Ele. Ele é o Deus que abençoa. As bênçãos de Deus são abundantes e estão sempre presentes em nossas vidas. Ele nos abençoa de muitas maneiras, grandes e pequenas, e essas bênçãos são um testemunho de seu amor por nós. Ele é o Deus que cumpre suas promessas. Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Assim como Ele prometeu a Jacó, Ele também promete a nós, e podemos confiar que Ele sempre será fiel às suas palavras. Ele é o Deus de Jacó. A história de Jacó é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Ele é o mesmo Deus que guiou Jacó e que guia cada um de nós hoje. E Ele também quer ser o nosso Deus. Deus deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele nos chama para confiar nele, seguir seus caminhos e viver uma vida de fé e obediência. Que possamos sempre lembrar que Ele está conosco, guiando-nos e abençoando-nos em cada passo de nossa jornada. Se inscreva, curta e compartilha. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.